fato de um provérbio ser antigo não o torna verdadeiro. Existem muitas mentiras que estão rodando por aí, mentiras nas quais são tão enganosas e tão mentirosas nos dias atuais, que se brincar está mais mentirosa e enganosa nos dias de hoje do que nos dias em que foram pronunciadas. Existem pessoas antigas que citaram tantas mentiras como sendo verdades. E pessoas leigas, pelo fato de não ter um certo consentimento sobre algo, aceitou como sendo verdade o que era mentira. E isso traz um problema muito grande para a gente. E eu estou querendo aqui enfatizar sobre o provérbio do século 21. Um provérbio no qual talvez você já tenha escutado alguém o pronunciando. E eu posso ser bem ousado em também dizer que existe talvez pessoa aqui neste lugar que também já pronunciou este provérbio. O provérbio é: um pássaro com a asa quebrada, ele nunca mais voará tão alto. Quem já ouviu esse provérbio? Olha ali, aqui. E isso dá a entender que uma vez que uma pessoa fracassa, ela nunca mais volta ao seu estado de evolução como antes. Existem pessoas até hoje que ao escutar um provérbio como esse, ainda em sua mente aceita. Aí faz uma expressão tão conhecida que a gente até acha engraçado, bem irônica, que é E eu acho interessante que as pessoas, além de aceitarem mente, começam a tentar trazer para a sua vida cotidiana. Aí começa a trazer sérios problemas, tanto para a sua própria vida, quanto para a vida de pessoas que escutam a própria pronunciando este provérbio. Esse provérbio, embora seja um pouco que lógico, falando sobre aves, quando se trata ao ser humano, ele é totalmente mentiroso. Eu fui estudar um pouco acerca do camarada que falou esse negócio. O camarada se chama simplesmente o Ezekiel Butterworth. Ezekiel Butterworth, ele disse isso há cerca de 100 anos atrás. E depois que ele disse isso, virou febre. Todo mundo aceitou isso como verdade. É verdade. Se alguém fracassa, nunca mais volta a um estado de evolução. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos à luz da Bíblia que este provérbio é muito mentiroso, enganador. Porque se nós formos pensar bem, meditando na palavra, nas Sagradas Escrituras, que é o nosso manual de fé, manual de conduta cristã, nós vemos que é uma mentira. Por quê? Porque existem vários personagens da Bíblia que fracassaram em um determinado momento, mas nem por isso viveram na escassez até os seus últimos dias. Nós podemos citar aqui vários exemplos, mas dentre tantos exemplos, eu separei alguns, começando pelo pai da fé, pelo Abraão. Abraão foi um cara que mentiu pelo menos 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Ele fracassou aqui. Em outras palavras, de acordo com o provérbio, quebrou a asa. Só que mesmo depois de ter quebrado a asa, mesmo depois de ter fracassado, a Bíblia nos cita que ele se tornou um homem amigo de Deus e que tinha uma certa intimidade com Deus. E mais além do que isso, mesmo depois de ter mentido, Deus ainda fez com que ele se tornasse o pai da fé, respeitado nos tempos antigos, mas até os dias atuais ele é respeitado como pai da fé pelos judeus, pelos cristãos e pelos maometanos. Então mesmo depois de ter a asa quebrada, depois de um certo fracasso, nós vemos que ele ainda foi soberanamente abençoado por Deus, mais do que antes já havia sido, e até mais do que qualquer um dos seus antepassados. Nós vemos também um exemplo de Jacó. Quem era Jacó? Jacó foi um enganador, um suplantador, aquele que roubou a bênção que era para o seu irmão Esaú. Quebra a asa também. Mas mesmo de asa quebrada, tu vai dar glória se tu pegou a palavra. Deus o exaltou soberanamente, ao ponto de que teve que mudar o seu nome. Me pergunte por quê? Simplesmente porque o nome que ele tinha não suportava mais tanta glória de Deus sobre a vida dele. Deus está dizendo para você neste momento, talvez alguém olhe para você e diga: não vai a lugar nenhum, não tem resultado em nada, tem tudo para dar errado. Aí Deus me trouxe aqui para dizer que tu sem asa ou com asa vai voar, quebrada ou não, porque quem vai te levar às alturas é o dono das montanhas, oh glória, é o dono dos céus, o dono da terra e o dono do mar e de tudo que neles há. Deus está liberando esta palavra para você. Tire este provérbio de sua mente, porque quem leva às alturas não é asa, porque tem muitos pássaros que já nascem com problemas em asa e nunca conseguem voar, mas quem leva às alturas é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Diga glória. Olha que coisa interessante. Deus muda o nome de Jacó para Israel.
Vemos outro exemplo de uma pessoa com asas quebradas, de um certo fracasso em sua vida, que também cresceu soberanamente. Essa pessoa foi uma mulher que, diante da sociedade em seu tempo, ela era uma das maiores prostitutas. A mulher se chama Raabe. A mensagem está em Josué capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 30. E eu acho interessante que aquela mulher, ela recebe 2 espiões em sua casa. Os espiões enviados por Josué foram para observar a terra de Jericó, terra na qual Deus já havia prometido que iria entregar a eles. O que chama a atenção é que quando eles entram na casa da mulher, ela os aceita dentro de sua casa, sendo que alguém espalhou a notícia que haviam 2 espiões que não eram daquela terra e que estavam ali apenas observando o movimento da terra para ter noção sobre algo, sobre como era a terra, para depois conquistar. A Bíblia diz que nesse tempo as portas estavam cerradas, fechadas, ninguém entrava e ninguém saía, justamente porque o povo estava com medo de perder aquela terra. A mulher, depois de aceitar os 2 espiões em sua casa, foi a notícia para o rei de Jericó de que haviam 2 espiões na casa dessa prostituta Raabe, ao ponto de que ele envia 2 camaradas para ir até a casa dela para saber o que estava acontecendo e capturar os camaradas, porque eles estavam ali somente para observar e depois para tomar a terra para eles. Eles foram até a casa dela e o que me chama a atenção e eu quero enfatizar é que ela não era cristã, ela não tinha religião. Além de mais, ela era também uma grande prostituta naquele tempo. Quando os camaradas chegaram na casa de Raabe, perguntaram: nós sabemos que existem 2 espiões aqui e nós queremos que você nos diga onde eles estão. Ela olha para aqueles 2 camaradas e diz assim: pois é, essa noite, já quando tudo escureceu, chegaram aqui sim, bateram na minha porta, mas eles foram embora. E quando eles foram embora, eles foram por essa direção. Se vocês saírem agora nessa direção, vocês ainda encontram eles no meio do caminho. Enquanto ela havia os escondido em cima do telhado de sua casa para que ninguém os encontrasse. Aí quando eles saem, que os camaradas descem, antes deles dormirem no telhado, ela chama eles. Eles desceram, e quando desceram, ela então diz: olha, vieram aqui atrás de vocês. Todos nós aqui de Jericó estamos temendo a presença de vocês. Porque eu sei que vocês não têm poder para nada, mas o Deus de vocês, oh glória. Em Josué capítulo 2, versículo 11, ela cita: o Deus de vocês, aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Esse é o Deus que tem poder nos céus, mas ele também tem poder na terra, oh glória. Aí o que chama a atenção na história é, pastor Marco Marcelo, que ela não era cristã, mas ela reconhecia o poder de Deus. Talvez você esteja convivendo com pessoas que também não tenham a mesma fé que você, mas Deus está dizendo para você que independente do tamanho da fé ou da credulidade de alguém que está perto de ti, esse alguém, mesmo não servindo a ele, tem que reconhecer que não existe outro a não ser o Deus de Israel. Podem zombar de você, podem criticar a tua fé, podem dizer que isso daí é tudo enganação, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o único que tem todo o poder para fazer o que quer, sem ajuda de ninguém, sem opinião de ninguém, sem requisito humano de ninguém, porque todos os deuses criados por homens, se você for estudar, você vai ver que todos eles têm rosto. Pergunta o rosto do nosso, ninguém nunca viu. O nosso Deus, ele é tão soberano que certa vez chega Moisés para dizer: quero ver a glória de Deus. Deus disse: tu não pode ver minha glória, porque se você ver minha glória, tu vai ter que morrer. Eu não quero que você morra, porque você vai liderar o povo ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas faça o seguinte, fica de frente daquela fenda, porque eu vou passar. Aí tu vai me ver de costa. Porque enquanto tu estiver de frente com ela, oh glória, minha sombra passará e você verá que eu sou Deus que falo contigo. Tentaram se levantar contra Moisés? Sim. Primeira coisa que eu acho interessante, em Números capítulo 12, estava Miriam e Arão se levantando para difamar de Moisés. E olha a expressão que eles usam: Deus também fala por meio de nós. Tem tanto crente que tem ciúme da forma que Deus usa os outros e não busca descer em oração para receber também ousadia do Espírito. Eu vou falar. Aí eles disseram: Deus também fala por meio de nós. Eles queriam dizer: por que é que só procuram Moisés? Aí Deus faz, sabe o quê? Deus desce lá do alto e diz assim: sai todo mundo de dentro dessa tenda. Eu quero ter uma conversa em particular com vocês. Oh glória. Enquanto estavam difamando de Moisés, Deus desce para resolver a situação.
Eu vou ter que explicar em outras palavras. Enquanto estão falando de você, por trás, tranquilize o teu coração. Deus está descendo para tratar com alguém nessa noite. Enquanto estão caluniando a tua vida, Deus está descendo para marcar um particular com alguém nessa noite. Sai todo mundo de dentro da tenda. Saíram. Aí Deus diz, entendam um negócio. Eu falo com todos, mas com variações. Para uns, eu falo por meio de figuras. Para outros, eu falo por meio de poemas. Mas com Moisés, não. Com Moisés eu nem falo com figura, nem falo com o que já está escrito, nem falo por meio de poema. Com Moisés eu me revelo a ele e falo pessoalmente. Aí segura, que tem muito crente que é muito babaca em citar que Deus também fala por mim. Por que só procuram os outros? Fica quieto. Por quê? Enquanto Arão e Miriam estavam se gabando que Deus também falava por meio deles, depois dessa reunião, Miriam teve uma lepra. Olha as consequências. Miriam teve uma lepra. E a Bíblia termina dizendo no capítulo 12 que foi necessário quem orar por ela? Moisés. Quem foi? Mas ela não tinha Arão com ela, que também era usado por Deus. Por que ele não toca nela, ou talvez orasse por ela, ou pedisse para que Deus só curasse ela e Deus não curou? Tem tanta gente que diz que tem, mas na realidade tu vai ver, não tem nem o pingo de nada. Tem tanta gente que diz que sabe, mas quando tu vai ver a história, não sabe de nada. Aí quer dar palpite, quer dar opinião. Deus está dizendo, fica no teu lugar, porque quando eu quero usar, eu não dependo de lógica humana. Glória, o meu trabalhar é diferente do trabalhar humano. Alguém diz, está diminuindo, ele está perecendo. Ao meu ver, não. Pode alguém dizer que está perecendo, criticar, abafar, caluniar, mas enquanto ele está descendo, eu estou preparando uma escada para alavancar a subida dele. Os humilhados serão exaltados. Aí tu diz, mas quem está na frente é atendido primeiro. Aí Deus diz, comigo não. Os últimos serão primeiros, os primeiros serão derradeiros. Deus está dizendo para você, tem alguém que talvez esteja até tentando tomar a tua fila, mas Deus está dizendo, fica sossegado, a tua vaga já está marcada. O que é teu e ninguém vai tomar. Glória. Aí eu vou chegar primeiro, pode chegar primeiro, mas a bênção não vai para você, vai para mim. Vemos outro exemplo. Uma pessoa que tinha a asa quebrada, um certo fracasso em sua vida. Essa pessoa foi o Jonas. Jonas foi um camarada que desde o início do seu chamado, ele não queria atender o chamado de Deus sobre a sua vida. Queria fugir do chamado. E tem muitas pessoas como Jonas, que têm chamado, mas que tentam fugir do chamado. Pensando que, indo para algum lugar, conseguirá se esconder da face de Deus. Sendo que Deus, ele enxerga uma formiga preta debaixo de uma pedra escura, no meio de um obscuro também. Você pode se esconder aonde você quiser. Para você é esconderijo. Talvez tu diga, me ache. Eu tento te achar e não consiga. É igual a mesma coisa, sabe o que é? Relacione Deus e a gente com um filho pequenininho brincando com o pai. O que é que o filho faz? Vai para detrás de uma cortina e fica, cadê papai? Papai! Aí vem o papai procurando, fingindo que não está sabendo onde ele está. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E a criança está, papai, por trás de um lenço. E o pai sabendo onde está, mas fica passando e cadê você? Até que a criança se revela. Assim é Deus conosco. Tem muitas pessoas que dizem, Deus não está me vendo. Deus está assim, de olho em tu. Cadê tu? Cadê tu? Eu vou ter que falar esse negócio. Você pode pensar que está no melhor e maior esconderijo, onde ninguém te acha. Mas esse ninguém não está incluso Deus, exceção de Deus. Ele te acha. Você pode fazer entre quatro paredes algo pensando, ninguém está vendo. Os olhos deles são como chama de fogo. Estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ele está ali vendo. E quer saber do negócio? Tem muita gente que ainda fica equivocada em acreditar que as consequências nunca chegam. As consequências chegam. E deixa eu citar um negócio aqui importante. Enquanto Jonas fugia, olha aqui, eu ouvi isso essa semana e eu tomei para mim. Tem muitas pessoas que não podem estar do nosso lado. Eu vou ter que repetir, tem muitas pessoas que não podem estar do nosso lado. Por quê? Porque são pessoas que atraem presenças malignas. São pessoas que estão carregando destruição. E além de carregar destruição, quer ver todo mundo na prensa. Você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar, você pode meditar na palavra, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você não selecionar as tuas amizades, você vai ficar estacionado no mesmo lugar.
Por quê? Porque tem pessoas que se dizem amigas, mas que na realidade são piores inimigas. São pessoas que batem no nosso ombro, são pessoas que ligam para a gente direto, são pessoas que estão no WhatsApp, no Instagram, mandando mensagem. Ah, como é que tu tá? Esperando só você dizer, aconteceu um negócio, tu não acredita o que foi. Só esperando destruição. Mas Deus está dizendo para você, sabe o que acontece? Quando Moisés nasce, é mandado que as mulheres parteiras matassem as crianças que nascessem. As mulheres temiam a Deus e não mataram. E antes disso, a Bíblia diz que Faraó estava pressionando o povo. Mas quanto mais pressionava, Êxodo 1, o povo crescia. Porque tem muita gente que acha que a gente depende de alguém para crescer. Tem muita gente que acha que a gente depende de alguém para ser feliz. A nossa única dependência é de Deus. A nossa única dependência é de Deus. O amigo tem vezes que não vai estar do seu lado, mas Deus vai estar. Teu marido vai ter várias vezes que não vai poder estar com você em um determinado lugar, mas Deus vai estar. Tua esposa não vai estar com você em determinados lugares, mas Deus vai estar. Vai ter lugares que você vai precisar de um advogado e o teu não vai poder chegar, mas o teu advogado fiel vai estar. Isso aqui é profético. Pega quem quiser. Deus está liberando uma mudança de vida para a tua vida nessa noite. Te criticaram, te abafaram, te caluniaram, disseram quebrou a asa e não voa. Deus está dizendo, eu te pego, eu te carrego, eu te elevo. Te cabachere minore que me assé, mas eu vou cumprir com aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Ah, mas estão me regredindo. Enquanto te levam para trás, a cada passo que te puxam para trás, são 3 que eu te levo para frente. Ah, mas estão dizendo que eu não presto para nada. Tu és um vaso de barro, sim, mas mesmo sendo de barro, 2 Coríntios capítulo 4, só o título já diz, existe um tesouro, oh glória, guardado dentro desse vaso de barro. Você pode não prestar para teu amigo, para teu parente, para teu vizinho, ou para quem quer que seja, mas para Deus você é mais valioso do que todos os ouros puros de Ufim, vendidos aqui na terra, juntados com prata, com bronze, com o que quer que coloquem, porque o teu valor é um valor incalculável. E se precisa de Bíblia, eu vou falar. Miqueias capítulo 5, versículo 2. A Bíblia nos diz que Miqueias profetiza dizendo, e tu Belém, Efratá, uma palavra hebraica, terra de Judá, és a menor, repita comigo, Belém era a menor terra de Judá. Olha que coisa interessante. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O profeta profetiza sobre a vinda de Cristo. Ele diz, e tu Belém, terra de Judá, ou Efratá, tu és a menor dentre as capitais de Judá, mas de ti há de sair o que há de apacentar a Israel. Então Miqueias profetiza que a terra era pequena. Era o quê? Aí quando Jesus nasce, Mateus capítulo 2, versículo 6, nós lemos Herodes perguntando aos escribas sobre aonde Jesus deveria nascer. Aí os escribas respondem dizendo, em Belém. Herodes pergunta, por quê? Aí eles respondem dizendo, porque foi profetizado por um profeta, ele não cita o nome, mas o único que profetizou dessa forma foi Miqueias. Foi profetizado que Belém não era a menor terra de Judá. A profecia é, tu Belém és a menor, és a... Aí quando é recitada, depois que Cristo nasce, eles dizem, tu Belém não és a menor. Aí alguém chegou para mim e disse, isso aqui tem uma contradição. Eu disse a você que Bíblia é um negócio traiçoeiro. Eu disse, vamos analisar um pouquinho. E aí eu fui entender esse negócio, olha que coisa linda. Enquanto Miqueias profetiza dizendo, tu Belém, Efratá, és a menor terra de Judá, ele está falando sobre o tamanho da população. Porque verdadeiramente, veridicamente, era a menor cidade que estava localizada em Judá. Quando os camaradas, os escribas vão recitar novamente essa profecia em Mateus 2, verso 6, eles dizem, tu Belém não és a menor. Aí alguém diz, tem um negócio errado. Tem não. Miqueias fala do tamanho da cidade, da proporção de habitantes. Aí os escribas, eles não falam sobre a proporção de habitantes, porque sobre a proporção era a menor, de fato. Eles falam sobre o tamanho, vai pegar, da importância. É pequena no tamanho, mas é grande na importância. Você pode não ter condições, você pode não ser aceito em vários lugares,
Você pode ser desacreditado por tudo e por todos, mas o céu lá de cima está olhando para você e dizendo: tá pequenininho, tá menosprezado, tá escanteado, não tem renda para nada, mas dentro dele tem um valor. Ô glória! Eu vou repetir: pode ser pequeno no tamanho, mas na importância tu és grande. Termina a mensagem. Pode ter quebrado a asa, com asa quebrada ou com asa boa, ou até sem asa tu vai voar. Isso aqui é profético, isso aqui é profético. Quando você analisa os gráficos de uma rentabilidade em questões financeiras, você vai ver que o gráfico fica igual um coração, a batida cardíaca do coração. Ele sobe e desce, e fica nessa. Chega um momento de variação que chega no topo, mas depois ela vai lá para baixo, para a base. Chega um momento que fica no meio, mas fica descendo e subindo, sempre variando. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que mesmo assim, Deus está dizendo que lá de baixo Ele vai pegar essa variação e ela não vai fazer curva não. Ela vai fazer assim, ó. E quer saber do negócio? Termina a mensagem. Aqueles que hoje talvez estejam te desprezando, aqueles que hoje talvez tenham dito que você não vai a lugar nenhum, aqueles que hoje talvez dizem pra você: ah, errou, fracassou, perdeu. E aqui eu uso uma expressão: perdeu, cowboy. Eu acho interessante isso. Quem é que disse que eu perdi? Foi fulano. Ele é Deus? Não. A última palavra vem do céu. Ah, bom, quem é que disse que eu não tenho futuro? É fulano. Ele é ser humano? É. Talvez tenha inveja do que Deus me dá. A última palavra é a que vem do céu. Deus está dizendo para você, sabe o que? Coloque na tua cabeça que enquanto você ficar preocupado com questões alheias, com opiniões alheias, você nunca vai ser ninguém na vida. Você vai ser sempre uma pessoa cheia de desgraça em sua vida. Você nunca vai conseguir prosperar em nada. Você nunca vai crescer, seja espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, seja lá como for. Mas a partir do momento em que você colocar em tua mente que a última palavra é a que vem do céu, e que pode juntar todas as opiniões aqui da terra, não vão anular aquilo que o céu está falando sobre você. Você vai entender essa questão desse impulso que o céu lhe dá para crescer. E Deus está dizendo para você: como vaso de barro, todos nós estamos sendo modelados. E existe uma diferença, porque a uns Deus modela um pouco, mas a outros Ele modela muito e deixa bem modelado. Vai depender daqueles que estão dando espaço para Deus poder os tocar. Quem quer sentir o toque dele? Para aqueles que estão entendendo que um vaso na mão do oleiro tem que passar pela olaria. Na olaria tem uma mesa, nessa mesa coloca o barro. No barro ele tem que ser moldado com a mão por dentro. E para ser moldado tem que o oleiro tá mexendo com o pé lá embaixo, que é para ele girar. Ou seja, antes do oleiro começar com as mãos, ele começa com os pés. Em outras palavras, antes de começar por cima, entenda, comece por baixo. Eu vou repetir: antes de começar por cima, começa por baixo. Tem gente querendo construir edifícios, colocando primeiro o teto. Desmorona tudo, se acaba tudo. E aí vem a pergunta: e Deus não disse que estava no negócio? Deus está no negócio. Mas isso não significa dizer que você pode fazer tudo de cabeça para baixo para tudo dar certo. Entenda que tudo tem um tempo determinado por Deus. Vai ter tempo que tu vai chorar. Vai. Eu vou repetir porque parece que ficou todo mundo triste. Vai ter tempo que tu vai chorar. Mas vai chegar o tempo que você vai ter que sorrir. No tempo do choro, no tempo do choro, nem sempre vai ter muitas pessoas ao teu lado para bater no teu ombro e para te confortar. Não vai. Mas no tempo da tua alegria, Deus vai deixar exposta todas as bênçãos que Ele vai depositar sobre a tua vida. Tem gente que está tentando desistir no meio do caminho. Sabe por quê, pastor Marco Marcelo? Simplesmente porque diz: eu oro tanto em casa, eu jejuo tanto, eu me consagro tanto, eu choro tanto, eu imploro tanto, e ninguém está vendo o meu esforço. O céu é que está contemplando. Não é necessário ninguém ver aquilo que tu está passando. É necessário o céu reconhecer que tu está tendo um processo de escassez, e que depois dessa escassez vai vir a bonança e vai vir a vitória. E eu termino dizendo para você somente isso e a gente encerra. Deus hoje te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de recomeçar. Sabe por quê? Você é um vaso de barro. Talvez para o mundo não preste, mas para Deus o ouro não presta, a prata não presta, o bronze não presta. Por quê? Quebrou, perdeu. Aí você não.
pode ter quebrado, pode ter rachado, ele quebra o resto todinho e começa a refazer do zero. Já viu uma questão de você comprar um carro novo na loja, tirar da concessionária, é meu, tá novo, 0 quilômetro. Depois que ele é rodado, nunca mais volta ao estado de ser novo. Mas você não. Você pode estar velho como for, quebrado como for, espedaçado como for. Deus quebra o resto todinho, deixa bem triturado e começa do zero. Tá novo de novo. Diga glória. Eu estou profetizando nesta noite, você não vai parar no meio do caminho. O céu lhe trouxe aqui para lhe dizer que é tempo de recomeço. Talvez você não se sinta amado pelo seu amigo, pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguém que esteja do teu lado, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer que por amor a ti, Ele fecha a cova de leão, Ele anda com você dentro de fornalha, Ele vai com você por cima das águas, mas aquilo que Ele tem para você, Ele vai lhe entregar. E outra, quando estiver no meio da tempestade, nem pense que vem sereia, nem pense que é fantasma, porque quem está vindo é Ele. Diga glória. Quem está vindo é Ele. Não é uma miragem que está passando, não é vulto que está passando, é Ele que está chegando para acalmar a tempestade, para lhe dar vitória na terra. Essa irmã aqui de branco, isso, que mexeu no cabelo agora, Deus está dizendo para você de listrado. Enquanto eu estava ali assentado, eu olhava para ti e eu via como se Deus deixasse com que eu enxergasse só você neste lugar. Existe algo que está lhe pressionando no teu interior ultimamente de uma forma tão grande, que tem lhe deixado muitas das vezes angustiada. Mas Deus me trouxe aqui como profeta, e enquanto eu estava ali assentado, Deus dizia para mim, fale para ela que de hoje não passa. Tinha tudo para dar errado. Alguém até disse para você, tu tá é doida. Deus está dizendo para você, tá louca nada. Eu tô com a mão no negócio. Pode você não ter mais o controle. Sossega, sossega. Deixa o controle na mão do Senhor. Oh, glória. Deixa o controle na mão do Senhor, porque enquanto alguém está olhando para você hoje dizendo não dá certo, não vai dar em nada, você já não tem mais futuro para nada, Deus está liberando essa palavra para você. O futuro a mim pertence. O homem pode falar o que enxerga hoje, mas o amanhã eu sei como vai ser. O teu amanhã vai ser de vitória. Pode chorar, você pode ficar nesse momento de pressão psicológica, mas Deus libera essa palavra para você. Eu estou entrando no negócio, eu vou fazer com que tudo dê certo, e até alguém vai ter que sair de perto de você. Alguém que até fez trabalho contra a tua vida, Deus está dizendo, eu sou Deus que revelo antes que aconteça o pior. E Deus lhe alerta nesta noite, fique sossegada. Enquanto fizeram obra contra a tua vida, Deus está dizendo, a maior obra que foi feita sobre a tua vida foi a minha, foi a minha que eu derramei sobre o meu filho na cruz do Calvário. Tu foi comprada, você tem dono, a tua família pertence a Ele. Não precisa de sangue de cabrito para a libertação chegar na tua casa. O sangue do Cordeiro Pascual é o suficiente para Deus operar milagres dentro da tua casa e sobre a tua vida. Receba essa palavra da parte de Deus. E Deus está dizendo, existe uma joia. Eu não sei o que é. Eu vejo uma joia sobre a tua vida. Deus dizia para mim, não fique pensando sobre aquilo que se foi. Por que se foi? Porque a partir de hoje começa uma nova história sobre a tua vida. Satanás fez de tudo para você nem colocar a planta do pé dentro deste lugar. Mas enquanto eu estou aqui ministrando, oh glória, eu me arrepio em falar. Deus te trouxe aqui sobre as asas do seu espírito e Ele está dizendo para você, leve o alívio para a tua casa. Pastora Ana Paula cantou aqui, eis o meu alívio, é o único alívio para a nossa vida. Mateus 11, versículo 27 ao 28, ele diz, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o que Deus está dizendo, o jugo pode ter sido pesado até hoje, porque de hoje não passa. Ele pega o teu e carrega o meu. Oh glória. Tem alguém aqui afastado do evangelho, alguém que não é cristão? Levanta a mão para me conhecer. Tem alguém aqui afastado do evangelho? Rapidinho para a gente finalizar. Se tiver alguém do seu lado, por favor, aponta que eu quero conhecer. Tem alguém? Não? Amém. Então todos os cristãos que receberam a palavra para a glória de Deus. Diga glória a Deus por isso e fala para o irmão que está do seu lado. Hoje vai acontecer milagre. Eu acho interessante, quando o povo fala qualquer coisa que a gente pede, quando Deus nos direciona, né? Parece um negócio tão louco, vai acontecer milagre. Só que sabe qual é o nível de milagre que vai acontecer? É ao ponto de tu estar descansando, dormindo, sem pensar em nada que lhe traz tormento. E enquanto isso é o anjo de Deus limpando tudo dentro da tua casa. Diga glória e eu termino. Graça e paz eterna a todos.